Abençoado, eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico. Mais uma vez quero convidar você a uma reflexão teológica cristã social na passagem bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 ao 31, no capítulo 20, do versículo 29 ao 34, em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e ainda ao médico evangelista Lucas, do capítulo 18, do versículo 35 ao 42. As passagens falam de curas de cegos. Marcos define o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Apesar de ter uma paternidade conhecida, andava mendigando, pedindo esmola à beira do caminho quando ouve falar de Jesus que o curou. Mateus fala de dois cegos, dois locais, Betsaida e Jericó, de onde também vinha Bartimeu. E o nosso médico, Lucas, nada mais que o médico melhor que o médico constatar o milagre do Senhor Jesus. Mas eu não quero falar dos cegos Bartimeu, eu quero falar de um outro cego, que eu vi em pleno século 20, eu vi o Senhor dar a visão de volta. O cego José Rodrigues, ou melhor, o irmão José, conhecido nos presídios, como evangelista do presídio, e me deu esse livro aqui, que eu guardo com muito carinho. Ele mesmo evangelizou também, juntamente com o missionário Benedito. O missionário Benedito foi o presidente da MAI, Missão de Assistência aos Encarcerados, que hoje eu estou como coordenador administrativo, com uma equipe de profissionais muito competentes, sociólogos, psicopedagogos, ampliando, né? Hoje é a missão de assistência às excluídos sociais, atendendo também a população em situação de rua, criança em vulnerabilidade social e outras exclusões sociais. O irmão José escreveu esse livro aqui, O Ladrão, o Pacto e o Voto, onde ele narra a conversão dele. Eu vou estar lendo alguns trechos aqui rapidamente e você me acompanha. O irmão José era alguma coisa assim que é nociva, ele era totalmente, meu Deus do céu, só misericórdia de Deus. Tem gente que odiaria o irmão José pelo ouvir a história dele. Você não gostaria que ele passasse na calçada da sua rua. É o tipo daquele, para esse aí não tem solução. Ele fugiu da cadeia umas 10 vezes, era espancado e fugia de novo. O irmão José, a própria mãe não aguentou mais ele, jogou ele fora. Literalmente jogou ele fora, o livro narra isso. Ele roubava a própria mãe, abandonaram ele, acabando sendo preso. E nessa última prisão, então, ele estava de castigo porque ter tentado mais uma fuga. Ele deveria passar 3 meses no castigo, mas passa apenas 53 dias. E lá, eles lendo, né, o irmão ao lado dele, o amigo lendo o livro de Pelegrino, de Buyan, lendo, foram convencidos de também ouvir o Evangelho e ler a Bíblia. E ele narra o seguinte: vou novamente aceitar a Jesus. O meu colega falou que queria fazer o mesmo. O nosso castigo era de 3 meses, mas só durou 53 dias. Eu voltei a trabalhar na cozinha de vez em quando e assistir às pregações dos crentes. Um domingo fui assistir o culto feito pelo Exército da Salvação. Na hora em que foi feito o apelo, eu levantei a mão e o pregador mandou que eu dobrasse meu joelho e comecei a pedir perdão a Deus. Sabia que o diabo, irmão José, tinha feito pacto de sangue com o diabo. Se não bastasse a nocividade dele, ainda tinha vendido a alma para o diabo. Não ia se incomodar em perder uma alma tão fiel a ele. Mas o meu propósito ia ser de perseverar com Jesus até o fim, por pior que fosse a batalha. Devido às fugas que eu tentava, às brigas no presídio, nenhum preso acreditava na minha conversão. Até que um dia, à noite, depois de dormir um sono de pesadelos horrível, eu abri a Bíblia de madrugada e li o versículo. Aquela época, se eu explicar para quem ouvinte, aquela época as pessoas que iam ao presídio tinham muito pouco conhecimento, mas iam. E não explicavam bem, né, as questões da Bíblia, e a gente às vezes cometia essas atrocidades. Então o irmão José, lendo lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 9, e em Mateus, no capítulo 5, 29, leu o seguinte: se teu olho te escandaliza, arranca e atira-o
para longe de ti. Melhor tu entrar na vida com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Mais uma explicação. José tinha uma questão de sexualidade também muito forte, e ele, na hora da visita, ele era pego no pátio. E preso que não tem visita não pode ir para o pátio, porque vai olhar as visitas dos outros, vai olhar para as mulheres fazendo as visitas dos outros, à noite, no mínimo, tomavam uma coça. E o irmão José não podia mais fazer isso. Ele mesmo depois de ter aceito Jesus, ele ainda tinha essas fraquezas. Então ele resolveu tomar essa atitude baseado nesse livro. Ele narra o seguinte: baseado nesse versículo, eu resolvi me cegar. Fiz uma pasta, uma composição feita por mim mesmo, só da cáustica, água sanitária e urina. Molhava o dedo na mistura e passava na retina. Quando notei que estava cego da vista esquerda, fiz o mesmo com a vista direita. Enfim, nós lembramos, foi uma coisa terrível, foi um corre-corre dentro do presídio, espancaram novamente o irmão José, porque ele estava armando mais uma fuga, até que o diretor mandou ao presídio, ao hospital de Niterói, onde foi constatado que realmente ele tinha perdido totalmente a visão. Mas a condução dele, um guarda, o guarda Batista Neto, evangélico, falou para ele de Jesus e que Jesus podia o curar. E ele guardou isso no seu coração. O tempo passa, ele ainda ficou 15 anos na prisão, no presídio Ferreira Neto, em Niterói. Hoje o presídio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na Alameda, São Boaventura, batalhão prisional da Polícia Militar. O irmão José ainda ficou ali 15 anos, né? Até que ele pegou um decreto do então presidente da República, o general Ernesto Geisel. Ele o perdoou o restante da minha condenação, 28 anos. E em abril, 19 de abril de 1977, eu tive o privilégio de ser posto em liberdade e comecei a trabalhar para o Senhor Jesus. E devido a ser muito conhecido, todas as igrejas que eu visitava tinham oportunidade de dar o testemunho. Realmente o fato foi muito falado, muito conhecido. Ele foi entrevistado pelo saudoso Flávio Cavalcante, pelo Prado Júnior, iam para a TV Tupi dar entrevista. O preso que tinha tirado a vista porque leu uma passagem na Bíblia. Foi muito conhecido o fato. Isso vem até ratificar a veracidade do livro, né? E além de tudo, realmente nós vimos, né? Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos. E no final, já quase da sua vida, que hoje era um saudoso, ele, o missionário Benedito, que coordenava a Maerj na época, que é a MAI que eu coordeno hoje, né? Hoje nós ajudamos outras famílias de encarcerados, famílias de população de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Ampliamos, né, a nossa visão na questão da exclusão social. Então, eu o conheci pessoalmente, eu vi Jesus transformar. Ele diz também aqui no final do livro que o irmão Adil foi visitar. E falou com ele: Jesus mandou vir falar a você que você vai voltar a enxergar. E ele diz: irmão Adil, eu nunca orei nesse sentido. E quando o irmão Adil foi embora, narrei no livro, eu então orei a Deus: será que isso é profecia da carne mesmo? Mas eu vou orar. Já que ele falou que Jesus falou, e diz que ele orou, e numa manhã ele acordou e o Senhor pediu que ele orasse, dobrasse o joelho e orasse. Diz aqui: numa certa manhã eu acordei e comecei a orar. Quando eu terminei a oração, senti que estava enxergando da vista direita, fiquei meio espantado, comecei a observar o meu barraco e os meus objetos. Fiquei muito alegre e dobrei novamente meu joelho e comecei agradecendo a Deus e voltei a enxergar também da vista direita. Aleluias. Eu sei que muitos dos que ouviram esse milagre são da linha teológica do cessacionismo. Eu sei que existem grandes teólogos que eu até aprecio, não vou citar o nome deles, mas que acreditam que Jesus só curava aquela época, que Jesus só curava no tempo da implantação da igreja. Eu tenho que discordar restritivamente. Quem sou eu desses grandes teólogos? Discordo na sua teoria sistemática nesse sentido, respeitosamente, mas eu vi Jesus curar.
Eu vi Judas curar dentro do presídio, no abandono, no meio da ratazana, no meio do espancamento. Eu vi com a minha vista Jesus curar. Então, querido, eu queria deixar para você essa reflexão, e você que está me ouvindo. O Jesus que você prega, o Jesus que você tem evangelizado, o louvor que você tem levado aos necessitados, aos cegos, aos doentes, tem curado. É claro que o médico é importante. Jesus, quando curava, ele mandava ao sacerdote para testar, conforme a lei de Moisés determinava, a cura. Irmão José também foi no médico, atestou a cura dele. Mas eu tenho certeza, e vi com meus olhos, que o irmão José, que curou o cego Bartimeu, que curou os 2 cegos de Betsaida, curou o cego José Rodrigues Dias, em pleno século XX, aleluia. Qual Jesus você tem pregado? O Jesus que apenas abençoa ou Jesus que também cura? Que possa refletir. Amém ou não amém? Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico.